Ministério da Palavra em Cristo. Uma análise aprofundada de 1 aos Coríntios 6. Contexto histórico. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 d.C., aproximadamente 20 anos após a morte de Jesus. Corinto era uma importante cidade portuária na Grécia, conhecida por sua diversidade cultural e religiosa. A comunidade cristã em Corinto era jovem e enfrentava diversos desafios, incluindo imoralidade sexual, divisões internas e questionamentos sobre a ressurreição. Análise do texto. 1 aos Coríntios 6, 1-11 aborda três temas principais: litígios entre irmãos. Paulo critica os cristãos que levavam seus problemas a tribunais pagãos, em vez de buscar resolução dentro da comunidade. Ele os incentiva a buscar reconciliação e a perdoar uns aos outros. Fornicação e imoralidade sexual. Paulo adverte os cristãos contra a prática da fornicação, relação sexual fora do casamento, e outros tipos de imoralidade sexual. Ele argumenta que o corpo dos cristãos é templo do Espírito Santo e deve ser dedicado a Deus. Ressurreição dos mortos. Paulo responde àqueles que questionavam a ressurreição dos mortos, afirmando que Cristo ressuscitou e que todos os que nele creem também serão ressuscitados. Significado cultural. Na cultura greco-romana, a sexualidade era vista de forma mais permissiva do que no cristianismo. A fornicação era comum e não era considerada um pecado grave. A ênfase de Paulo na pureza sexual era, portanto, contracultural e desafiadora. Aspectos teológicos. O capítulo 6 de 1 aos Coríntios apresenta diversos aspectos teológicos importantes, como a santidade do corpo dos cristãos. O corpo é templo do Espírito Santo e deve ser dedicado a Deus. A importância da reconciliação e do perdão entre irmãos. A centralidade da ressurreição de Cristo na fé cristã. Aplicações práticas. Os ensinamentos ainda são relevantes para os cristãos de hoje. Eles nos chamam a buscar resolução de conflitos dentro da comunidade. Viver uma vida sexual pura e responsável. Ter fé na ressurreição de Cristo. Influência na sociedade. 1 aos Coríntios 6, 1-11 influenciou a sociedade de diversas maneiras. Contribuiu para a formação de uma ética sexual cristã. Promoveu a reconciliação e o perdão entre irmãos. Fortaleceu a fé na ressurreição de Cristo. Características na cultura contemporânea. As características ainda podem ser encontradas na cultura contemporânea, como a ênfase na importância da família e do casamento, a valorização da pureza sexual, a crença na vida após a morte. Conclusão. 1 aos Coríntios 6, 1-11 é um texto rico em ensinamentos práticos para os cristãos de hoje. Ele nos chama a viver uma vida santa, dedicada a Deus, e a buscar reconciliação e paz com nossos irmãos. Observações adicionais. É importante levar em consideração o contexto histórico e cultural ao interpretar. Os ensinamentos de Paulo sobre sexualidade devem ser interpretados de forma equilibrada, levando em consideração outros textos bíblicos sobre o tema. As aplicações práticas devem ser contextualizadas para a realidade da sociedade contemporânea. Vamos orar agora. Ore comigo. Deus Santo e Todo-Poderoso, viemos a Ti neste dia, reconhecendo nossa necessidade de Tua graça e santidade. Concede-nos sabedoria para resolvermos os conflitos que surgem entre nós, buscando sempre a reconciliação e o perdão, como irmãos em Cristo. Ajuda-nos a viver uma vida sexual pura e responsável, reconhecendo que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Fortalece nossa fé na ressurreição de Cristo, a esperança que nos anima e nos motiva a viver uma vida santa e dedicada a Ti. Guia-nos pelos Teus ensinamentos, para que possamos influenciar a sociedade com os valores do Teu reino, como a paz, o amor e a justiça. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.